Samuel Gomes Cardoso, falando para nós sobre os desafios existenciais, com foco nos conflitos de gerações e desvios comportamentais, e estará abordando arrogância, prepotência e egocentrismo, problemas emocionais e dificuldades na caminhada. Temos muita expectativa em relação a isso, não é verdade? É com o nosso irmão Samuel. Vamos lá. Falar um pouquinho mais baixo. Que a paz e o amor estejam em nossos corações hoje e sempre. E um bom dia para quem está ali fora, nos acompanhando. A impressão material causa-nos uma visão muito limitada da existência. Porque nós acreditamos ser o que nós não somos. Existem duas parábolas de Jesus que têm um fundo igual. A primeira é o festim das bodas, em que alguém faz uma festa e ninguém quer ir. Foram feitos vários convites. A segunda parábola é dos trabalhadores da última hora, que também há um chamado ao tempo para que as pessoas pudessem trabalhar. Foi feito um acordo de pagamento do trabalho, e no final do dia, quando estava quase fechando o dia, o Senhor chamou alguns companheiros para trabalhar que estavam na praça descansando, e eles foram trabalhar tanto quanto assim foi feito com os outros, e eles receberam o mesmo ordenado combinado com o primeiro grupo. O interessante dessas duas parábolas é que os personagens que são convidados são os mesmos. O primeiro convite foi para os espíritos que naquele primeiro momento estavam estagiando com aquela consciência. O último convite foi o mesmo espírito que trabalhou na primeira, na segunda hora, na terceira hora, e que já estavam em condições diferentes de receber o convite. Por quê? Porque nós não somos, como diz André Luiz, gerações transitórias. Nós somos espíritos eternos, que voltamos continuamente para aperfeiçoar a nossa capacidade de viver. Quando nós olhamos o título Desafio Existencial, nós perguntamos: qual é o desafio que a vida nos traz? O que a vida está nos desafiando? No Livro dos Espíritos, quando perguntou o que era o espírito, Allan Kardec queria saber uma definição da nossa realidade. E os espíritos deram duas respostas para essa pergunta. A primeira foi a número 23, que é o espírito, princípio inteligente do universo. A segunda é a questão 76, quem são os espíritos? Um estudioso mais atento falaria assim, mas o Allan Kardec já fez essa pergunta. Só que ele perguntou o que é o espírito. E agora está perguntando quem são os espíritos. Mas se você observar a resposta, ela quase repete a primeira. Ele diz assim: seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. As duas respostas têm uma palavra em comum. A primeira, princípio inteligente. A segunda, seres inteligentes. Então, qual é o desafio da vida? Desenvolver inteligência. Eu não estou falando da inteligência fundamentada na razão, que é um dos aspectos que nós chamamos de intelectualidade.
A intelectualidade é o padrão da inteligência racional. Tanto é que hoje já se sabe que tem várias inteligências. Estudiosos falam da inteligência emocional. Porque não adianta eu saber muito se eu não tenho emoção para lidar com a vida. Eu poderia chegar aqui e fazer uma palestra, mas emocionalmente eu estou o quê? Perturbado. O meu saber vai ficar limitado à condição da minha incapacidade emocional. Só que não existe só essas duas inteligências, intelectualidade, ou aquele famoso QI de inteligência. Quantos de nós não queríamos ter um QI alto? Teve uma época que o pessoal gostava de fazer teste de QI. Queria saber se o dele era 98. E se não fosse, falava que era. Depois veio o tal de emoção, inteligência emocional. Porque notaram que muitos gênios tinham dificuldade de relacionar uns com os outros. Eram pessoas fechadas, pessoas com dificuldade de interagir com o outro. Porque não tinha uma emoção equilibrada. Hoje se sabe, por exemplo, que tem inteligência prática. Tem pessoas que chegam no ambiente, elas transformam o ambiente porque a sua ação tem uma inteligência diferente. Conseguem mobilizar o espaço físico. Algumas pessoas têm essa inteligência prática, por exemplo, para jogar bola. São craques do futebol. Pianistas, artistas de todos os níveis. Por exemplo, existe a inteligência comunicativa. É aquelas pessoas que conseguem comunicar com perfeição. Quantas inteligências vocês acham que nós temos em potencial? A vida vai nos desafiar a desenvolvê-la, porque o fundo do nosso ser é a inteligência em expansão. Não é à toa que a definição de Deus também usa essa mesma palavra. Qual que foi quando Allan Kardec, também querendo definir quem era Deus, ele pergunta: que é Deus? Resposta dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que interessante. Até então Deus tinha forma. Deus, todo mundo concebia que era um velho sentado lá em cima, não sei da onde, conduzindo isso, o mundo. Isso. O que a doutrina espírita fez? Matou Deus físico. Deslocou a nossa concepção de Deus para fora da forma. Porque chamou Deus de inteligência suprema. O que é a inteligência suprema? Tirou a feição de tentar ver Deus por fora para encontrá-lo por dentro. Porque para mim compreender Deus, eu tenho que compreender a minha própria inteligência. Porque no fundo, todos nós representamos Deus numa faceta. E quanto mais ampla a faceta da nossa manifestação de inteligência, mais a nossa capacidade de refletir Deus em nós. Por isso que confundiam muito Jesus com Deus. Mas Jesus dizia: eu não sou Deus, eu sou filho dele. Mas eu e o Pai somos um. Porque ele estava falando de uma qualidade essencial. Então a vida vai nos desafiar, porque nós não queremos consciencialmente desenvolver inteligência. Nós queremos viver igual nós sempre vivemos, viver igual animal. Porque no fundo, quando nós levantamos de manhã, eu quero sobreviver. Eu quero comer, vestir, dormir, divertir, fazer sexo, perfeito. Aí a pessoa diz assim: eu sou feliz. Aí alguém vai dizer assim: os animais também são assim. São felizes. Mas existem desafios maiores para os seres humanos. Porque os seres humanos habitam o espírito superior dos animais. Porque ele tem que manifestar uma inteligência diferente.
uma capacidade de resolver os desafios da vida. Quantos desafios existem na vida para a gente resolver? Mas nós não queremos resolver, nós queremos que os outros resolvam. Agora é um tal de procurar ser espírito para espírito resolver o problema? Eu fico pensando, valeu-me Bezerra de Menezes. Ele fala assim, vou te esperar, Ju. Quem tem que viver é você. Eu já estive aí. Centro espírita não é um lugar mágico. Tem gente que chega perturbado demais no centro, sai melhor? Sai. Mas eu fico pensando, uma pessoa que está com muita perturbação emocional vai para o centro espírita tomar um passe. Ele acha que deve ter uma máquina de tirar perturbação. E é interessante, ele sai sem perturbação. Mas é só sair para a rua e encontrar com os outros, voltou a perturbação. Porque a perturbação está no processo de relacionamento. Aqui no centro, já notou como é que nós somos elevados? Nós somos elevados demais, gente. Só até começar a tarefa. Começou a tarefa, você tem que relacionar com alguém, aí já deu problema. Porque vai sobrar aquilo que eu sou. A vida é um desafio para nós sermos melhores que nós somos. Sempre melhor. Porque nós temos uma qualidade de inteligência para fazer isso. Só que nós não sabemos explorar essa inteligência dessa forma. Nós queremos que as coisas resolvam por si mesmas. E não vai resolver. O Criador criou um ser para atuar representando Ele na vida. Já que Ele não vai agir diretamente na matéria, Ele arranjou o seu representante. Adivinha quem é o representante, gente? Nós, os espíritos. Porque, na natureza, os representantes inconscientes cumprem o seu dever. A flor é flor. Os animais são animais. O único que não consegue ser quem ele é nós. Porque um dos grandes dilemas do espírito no reino humano é exatamente esse problema. Quem nós somos? Nós não sabemos quem nós somos. E adoramos ser quando o outro fala que nós somos alguma coisa. Principalmente se for elogio. Se eu cozinho e faço um prato gostoso, a pessoa vai dizer, você é um bom cozinheiro. Nossa Senhora! Existe um termômetro dentro de nós chamado termômetro de vida. Quando a pessoa nos elogia, adivinha o que acontece com o nosso termômetro de vida? A gente, parece que ele sobe, né? Assim, você tem uma satisfação de viver, mas ali também vai começar seu problema. Porque no dia que alguém fala assim, você cozinha muito bem, no outro dia você vai ter que cozinhar de novo. Aí você está perdido, você vai assim, agora eu não posso errar. O estímulo existencial que nos sustenta na lisonja criou o medo da crítica. Porque a lisonja muda muito fácil de lugar. E é impressionante porque quando você fez aquele primeiro prato, você não estava preocupado com isso. Então você fez o prato naturalmente. No outro dia você já ficou muito preocupado assim, não posso errar. Adivinha o que vai acontecer? Vai colocar sal a mais? E o que é pior, fez a comida e fica te esperando. É porque ontem ele escutou então, ou ele, vou escutar de novo. Aí eles vão comer naquela cara feia, você fala assim, aconteceu alguma coisa? Devo ter errado, porque eu não experimentei. Mas como tem muita gente caridosa, não fala nada. Mas para essa pessoa já é o suficiente, não falar nada já é um problema. Porque ela escutou. Ela teve o termômetro dela o quê? Alto. Agora o termômetro fez o quê?
Aí, como o pessoal não falou, ela pergunta. Gente, não pergunta as coisas quando ninguém fala. Fria. Porque vão falar. Aí disse, como é que estava a comida? Salgada. Você não está vendo que sobrou? Aí o terceiro problema, ela fica perguntando se vai continuar cozinhando. Porque ela teve duas experiências. Ela teve a experiência do chefe de cozinha e a experiência do pior cozinheiro da vida. Ali está o desafio dela, continuo a cozinhar ou não? E a questão fundamental aí é o porquê de cozinhar. Porque cozinhar exige inteligência. Existe uma capacidade de aplicar a inteligência espiritual na prática. Mas nós não estamos preocupados em aplicar a inteligência espiritual na prática. Nós estamos preocupados em receber elogio. Quando eu desloco minha necessidade para receber elogio, por que eu tenho necessidade de receber elogio? Porque eu não sei quem eu sou. E não sabendo quem eu sou, eu quero que alguém diga quem eu sou, desde que não seja crítica. Porque aí eu não sou. Ou pelo menos não quero ser. Porque no fundo nós gostamos de ser reconhecidos. E talvez seja o principal problema da nossa vida. Necessidade de ser reconhecido. No planeta Terra, nós precisamos enxergar mais profundamente. No planeta Terra, o objetivo de desenvolvimento espiritual é dos espíritos terrenos. Jesus organizou um planeta para esses espíritos, que no seu início devia ter um tantinho. Quando o planeta Terra desenvolveu a condição de mundo de prova e expiação, o que aconteceu com o universo em torno dele? Todos os planetas que tivessem espírito de mundo de prova e expiação, que não está cabendo no planeta, pode ir para lá que a escola abriu. Aí foi um tal de chegar gente para cá. Esse filme que fala que a Terra é um aeroporto internacional, é verdade. O que vem de ET para cá, só que a gente acha que ET é aquele cara do outro mundo, de forma física, não, tem também perispiritual. Só que o ET, para chegar aqui, ele tem que adaptar seu perispírito da Terra. Ele vira o quê? Terreno. Por isso que não dá para identificar quem é ET aqui não, gente. Pode ficar tranquilo. Na verdade, todo mundo aqui é ET. O espírito não consegue evoluir de um planeta, saindo da condição de princípio inteligente, se transformar em homem e virar em espírito elevado. No planeta não. Todo mundo aqui, se é humano, veio de outro planeta. Mesmo mais rústico. O tempo que se gasta para desenvolver uma consciência humana é muito grande. E o tempo que se gasta para desenvolver uma consciência espiritual também é muito grande. É o processo de evolução mais difícil de se passar, sair da animalidade e virar uma consciência espiritual, que é o que o mundo de regeneração nos convida. Ele nos convida a assumir a postura de espíritos, mas nós adoramos ser humanos. Nós não queremos abrir mão dessa condição, mas ela vai ter que ser aberta a mão dela. Porque eu preciso aplicar uma inteligência espiritual na condição de espíritos. Essa é a fase que nós estamos adentrando. Fundamentada pelo princípio religioso que foi trazido para a Terra nesses tempos todos. Porque quanto mais espírito chega na Terra, mais fundamenta uma tipificação evolutiva de espíritos da Terra. Então existe generalizado os espíritos humanizados, que é aqueles espíritos que precisam caminhar para a sua consciência espiritual. E existem grupos de espíritos que são trazidos para cá para nos ajudar a desenvolver a consciência. Entre esses grupos que vieram aqui, nós conhecemos, por exemplo, os exilados de professores.
Eu vou falar da pior qualidade. Mas o Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, diz assim: se eles caíram e trouxeram tudo isso aos gentios, quanto mais na sua ascensão. Nós estamos vivendo a época da ascensão dos espíritos exilados na Terra. Eles estão voltando agora para desenvolver o conhecimento em nível de ascensão, porque o de queda já passou. Quem está em queda somos nós. Nós é que vamos cair. Aí vai ser exilados da terra. Não precisa ficar preocupado, não. Quem for exilado vai adorar. Tem gente que fica preocupado se o mundo vai ser... Eles vão perguntar para a gente se a gente quer continuar ou não, mas vai falar as condições. Por exemplo, o primeiro estágio de desenvolvimento da regeneração, nós vamos ter que parar de comer pelo menos 1/3 daquilo que nós comemos. Isso quer dizer que, nas circunstâncias atuais, aproveitem para comer o que está comendo, porque depois disso não vai ter mais isso, não. E não é que vai ter gente falando assim, não vai ter mais churrasco? Não vai ter mais pizza? Vai ser meio difícil. Não, quero ir para o chupão. Quero ser exilado. Eu não amo disso, não. Então tem gente que vai ser exilado feliz. Os que vão chorar é quem vai ser retirado a contragosto. E que estão aprontando por aí. Eu não vou perguntar quem está aprontando por aqui, porque fica feio, não fica assim? Pelo menos nós temos a doutrina espírita para nos ajudar, não tem? Alguém aqui está batendo asa? Não. Mas nós temos que ser comprometidos com a verdade. Nós temos que ser comprometidos com a honestidade do tamanho que nos cabe. Algumas coisas nós temos que ter comprometimento, não temos? Eu não posso chegar num lugar, alguém me oferecer 50 milhões de reais e eu falar assim, e agora, sou espírito ou não? É nessas horas que nós vamos determinar se nós carimbamos passaporte ou não. Então, a geração de desenvolvimento é a geração de espíritos da Terra que outras gerações vieram contribuir no seu amadurecimento, gerando o que nós chamamos de descompasso de gerações. Quando se deu a entrada do século XII, que muitos dos espíritos exilados foram embora, deixaram nas mãos dos terrenos. Adivinha o que aconteceu, gente? Aconteceu o que o terreno consegue fazer. Tudo caiu de quê? De padrão. Conhecimento, arte, cultura, tudo caiu de padrão, mas era necessário que nós criássemos o nosso padrão de arte e cultura. Por isso que nasceu o bumbo, o samba, é a nossa cara. Já viu quando a gente vai para a orquestra sinfônica escutar música clássica? Todo mundo dorme, não sei porquê. Tem gente que não dorme, não, levantou, isso mesmo, já é espírito mais sensível. Então você vai lá e fala, não, tem que desenvolver essa sensibilidade, fica lá escutando para ver se acostuma. Mas é impressionante, um sambinha que sai na televisão, o cara começa a mexer com o pé e a mão e vai. No nosso lar tem o mundo, o campo da música. No centro do campo da música, só música espiritualizada. Deve ser essas músicas clássicas, profundas. Aí você vai pro canto assim e começa a encontrar com Pixinguinha. Os caras, logo, gente, sambinha da reencarnação. Voltarei para reencarnar. Mas tem gente que não gosta de ficar, não. Vai descendo o morro, desce pro umbral e sai da Sapucaí. Mas que ver. É
impressionante. Não é aí não. Aí é um grau. A atração magnética. É impressionante. Quando os exilados foram embora, deixaram por conta nossa. Aí como que se aperfeiçoa as gerações? Reencarnando. Reencarnando e reencarnando. Quando eu reencarno, eu trago experiências diferentes de quem já está reencarnado. Pelo menos em perspectivas de aprendizado. Porque o que acontece? Acontece que quando nós desencarnamos, nós vamos para onde? Para o plano espiritual. Qual que é o plano espiritual mais cheio? Do umbral para baixo. Mas mesmo assim, o trabalho de resgate espiritual dos companheiros é colher esses espíritos, levar para o plano espiritual, passar um estágiozinho lá e voltar a reencarnar. Praticamente acontece muito disso com os espíritos que estão no plano espiritual inferior. Esse estágio de aprimoramento e aprendizado é um estágio em que nós entramos em contato com muito grau de aperfeiçoamento. E com essa assimilação nós vamos reencarnar equipados. Aí quando a gente reencarna, a gente bate em conflito com quem está quem já está reencarnado. Porque eu venho baseado em experiências mais ricas diante das experiências que a Terra oferece aos homens. Aí eu começo a criar um conflito de gerações. Esse trabalho é feito a longo prazo. Por quê? O que os espíritos querem fazer? Que a gente mude o nosso comportamento. No livro Céu e Inferno tem uma passagem no capítulo 6, se não me engano, no item 9, que diz assim: qual tardo é o homem desfazer de seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. Já viu que nós agarramos nas ideias, gente? E não abrimos mão dela? Nós temos cada ideia, cada situação. O espírita fica brigando com o espírita, fica brigando com o não espírita. É impressionante, porque ele está agarrado em quê? Ideia. Lógico que a evolução no reino humano é fundamentação de ideia. Já que eu não consigo sentir o valor que a ideia transmite. E como eu não consigo fazer isso, o que eu tenho que fazer? Arregimentar a ideia, alimentar a ideia e formar um corpo de ideias fundamentado na nossa forma de pensar e de agir e falar. Não está claro isso? Vamos tentar colocar isso bem claro ainda. Eu nasci no Brasil. Aprendo qual língua? Português. Então assimilo português, assimilo. Aí eu vou falar o quê? Então eu corporifico as impressões assimiladas e manifesto meu modo de ser. Então eu sou um espírito aportuguesado. Porque a minha forma de manifestação é essa. Só que eu acho que isso sou eu. Quando eu converso com uma pessoa de uma outra língua, eu não entendo nada que ele fala. Por quê? Porque ele se identifica com uma linguagem, eu me identifico com a minha, e ninguém se entende. Porque o padrão do espírito humano é se ater-se na informação. Formando o seu conteúdo de expressão. Mas eu só sou formado por informação? Não. Eu sou formado também por um tantão de ingredientes que eu fui adquirindo, porque a informação eu adquiri em qual reino? Qual é o reino que eu desenvolvo capacidade de informação falada? Homem não. É o mais recente processo de aquisição evolutiva. Só que antes eu adquiri no reino animal o quê? Instinto, que se chama em nós de emoção.
Mas instinto é emoção? Raiva é o quê? Emoção, instinto. Medo é o quê? Instinto. Emoção e instinto é a mesma coisa. Então o que é emoção? Expressão energética do nosso estado íntimo. Que agora, além de expressar meu estado íntimo com emoção, eu ainda falo, eu estou com raiva. Porque eu simbolizo a raiva. Eu sou feito de um espírito cheio de símbolos, que expressa no dia a dia, sem valorizar o conteúdo de realidade. Pode falar. Você vê. Vai ter um tal de ranger de dentes aí. Porque nós precisamos mudar nossos hábitos. Nós precisamos mudar nossas ideias. O Espiritismo não veio crivar ideias fixas, ele veio demonstrar uma realidade. E tem gente que briga por palavras. Então existe Deus. Existe Alá, Jeová, sei lá que é mais lá. Aí a pessoa fala assim, o seu Deus não é o meu, não, mas não existe só um. Ao invés de eu fixar no real conteúdo da existência de Deus, eu me fixo na imagem simbólica que trago dele. Aí começa a briga. É interessante a briga do espírita com o espiritualista. O espírita fala assim, lei de causa e efeito, o outro, karma, qual que é o mais certo? O seu está mais ou menos. Porque eu não estou preocupado em compreender o funcionamento dessa lei que implementa em nós o processo de aprendizado. Eu estou preocupado em expressar linguisticamente aquilo que eu conheço. Mas não é a linguagem que é importante, é o conteúdo. Não é a palavra espírito que é importante, é o espírito. Eu preciso aprender a lidar com a realidade verdadeira sem palavras. Usando as palavras apenas para comunicar. Para mudar uma geração, quantos trabalhos os espíritos vão fundamentar para mudar uns detalhes? Moisés, quando estava com aquela turma lá, libertou, ele deve ter olhado assim, que fria que eu entrei. Um pouquinho que ele demorou lá, conversando com os espíritos, os caras já tinham feito até bezerro de ouro. Tem gente que vai no centro espírita para conversar com alguém que já morreu, fica demorando muito, ganha meio para bezerro de ouro também, né? A doutrina espírita fundamenta-se no princípio de desenvolvimento de compreensão. Os fenômenos, os trabalhos são secundários a este. Por isso que o espírita mais consciente é o que mais estuda e não o que mais vê fenômeno. Quantas vezes na época de Jesus as pessoas pediam para ele, eu quero um sinal do céu. Você vê. Porque nós estamos impressionados com os fenômenos. Esquecemos que quantos fenômenos existem em nós que são fenômenos extraordinários. Saber falar, saber pensar, saber agir. O que nós precisamos aprender é conduzir isso de uma forma sábia. Porque falar é natural. E falar besteira é normal na nossa vida. Porque nós não percebemos que a falar é um ato divino de expressão que repete o Criador. Que fala silenciosa em todo o universo. Eu tenho que colocar em xeque a qualidade das minhas falas. Porque eu sou capaz de receber uma estrutura respiratória
que, fundamentado na providência divina, nos construiu um planeta em que o ar é importantíssimo para nós. Nós só percebemos a importância do ar quando nós perdemos o ar. Porque a vida é um processo de relacionamento. E o valor que eu dou à vida está baseadamente ligado àquilo que me serve, sem a percepção direta dela. Até no dia que você perde aquilo. Você perde o ar, você quer ar. Aí o ar fala assim, prazer. Me apresenta a sua vida. Agora, olha que extraordinário. Você assimila o ar para você sobreviver e você então articula as vibrações do ar para emitir a sua característica pessoal em forma de som. Você usa um elemento que está esparso no ambiente, que nós podemos chamar de fluido cósmico universal transformado, na qual ele entra em nós e sai de nós em expressões diferenciadas. E nós não percebemos que isso é uma doação de um fenômeno extraordinário para o uso do ser, e ainda solta aquele palavrão. Tem gente que adora soltar o palavrão, não sei porquê, chama atenção. Para quê? As palavras são princípios espirituais. Agregadas às partículas sob o comando da nossa direção vocal. Quanto mais elevada é a forma de falar, mais esses princípios movimentam seu encontro à acústica interna do outro, como a alimentação psíquica de trocas energéticas no campo da fala e da escuta, que nós podemos chamar de ato sexual da comunicação. Porque através de uma fala eu posso fecundar. Todos nós, como diz o Alexandre, mentor de André Luiz, somos um agente de produção de princípios fecundantes, retratando o grande centro que fecunda-nos o tempo todo. E olha que nós estamos falando apenas de um núcleo de assimilação de substâncias, que é o campo respiratório, que materializa um centro de força muito mais profundo do que ele na sua manifestação física. Porque representa um núcleo de captação de fluidos e princípios para adentrar e fazerem o papel que lhe cabe fazer, como co-criador em plano menor, que é a condição que nós nos encontramos. As ideias vão se transformando com o tempo. Hoje, o pensamento espiritual fecundado pela doutrina espírita é abrangente. Acompanha o pensamento do budismo, acompanha do shintoísmo, porque todos eles vieram trazer ao ser quem ele é, para que nós pudéssemos nos identificar com a origem daquilo que somos. Nós não somos esses corpos que movimentam nos interesses cotidianos, apesar de sermos também. Só que por que eu levanto de manhã? Qual que é a nossa intenção de levantar de manhã? É para aprender? Nós levantamos, hoje vou ter mais um aprendizado. É assim, gente? Que nada, nós queremos é ser fé. Mesmo que nós não sabemos que seja isso. Mas se eu sou uma essência inteligente, não tem outro objetivo da vida. O processo fundamental da vida é aprendizado. Em outras palavras, dilatação da capacidade de inteligência essencial do ser.
E quantas inteligências nós temos? Múltiplas. Porque o potencial criativo do ser é amplo. E a capacidade de relacionar com as pessoas e relacionar com a vida é o nosso desafio em fazer com que a nossa inteligência se expresse com harmonia. Nós estamos vivendo um processo de educação de uma geração superior a nós. E estou dizendo com clareza aqui. Esse estágio de vida atual é o último estágio do grupo de espíritos que estão ligados a provas e expiações. Os espíritos estão ligados à prova e expiação, que estão com 1 ano a 90, 100 anos, é o último estágio dele no planeta como prova e expiação. Ou você entra no processo de regeneração, ou você vai voltar para o processo de prova e expiação lá no começo. E não precisa ficar assustado não, gente. Quem não está aprontando na vida aí pode ficar tranquilo. A chance de voltar é muito grande. Imagina que o plano espiritual está limpando as trevas. Os núcleos trevosos estão saindo da Terra. O que vai acontecer com o peso do mal na Terra? Vai embora. Então qual que vai ser o peso do mal na Terra? É as trevas. É o umbral. O umbral nós já fomos muito, já até gostamos de lá, então não tem problema. Sem as trevas o umbral até eleva-se. Recentemente eu psicografei uma obra de André Luiz que ele disse o seguinte, chama-se Futuro Espiritual da Terra. Ele falou que o umbral será com as características do Ministério da Regeneração onde o André Luiz trabalhou. Então, o que vai ter o plano espiritual inferior? Vai, mas somente espírito com as condições passíveis de mudança. Se você for um cara resistente à mudança, pode ir embora. Porque eles vão fazer de tudo para nós mudarmos. Nós é que somos persistentes em manter o nosso padrão de ignorância. Mas não vai ter jeito daqui para frente não. Nós vamos mudar querendo ou não. Porque se nós não mudarmos querendo, nós mudamos de mundo. Por isso não vou mudar de qualquer jeito. Então, meu Deus, mudar de mundo, não precisa se preocupar não. Tem gente que é capelino, está aqui, está achando que é um bam da terra. Ele fala assim, você quer voltar para a capela? Eu não, já estou cheio de amores aqui agora. Eu vou chegar lá, o cara está lá evoluído. Eu vou chegar lá como? Inferiorizado, vou ter muita dificuldade. Aqui não, estou no meio das pessoas certas. O amor da gente é onde nós somos colocados a amar, porque disse Jesus. Ama o próximo como a si mesmo. Um dia nossos espíritos não vão estar afeiçoados a pessoas que nos prenderam às experiências do passado. Estaremos aprendendo que amar é estar capacitado a relacionar quem está do nosso lado. Se eu não sei amar quem está do meu lado, como é que eu vou criar uma predileção de amar aqueles que conviveram somente comigo? Logicamente que é um estágio de desenvolvimento afetivo. Porque todos nós vamos ter que aprender a amar uns aos outros. Eu nem sei quantas reencarnações vou ter, capaz de eu ter um tanto de reencarnação que todo mundo está aqui na sala vai ser meu irmão. Agora trata mal o outro, você vê, aí volta rápido. Chega rápido. A mudança de ideia é mais fácil que tem. O difícil é mudar o quê? Nosso modo de sentir. Nós reagimos como nós reagimos há bilhões de anos atrás, reagimos igualzinho bicho. Olhamos para as pessoas como bicho. Os homens olham para as mulheres como objeto sexual. Quando é que nós vamos aprender a olhar como pessoas amorosas, irmãs? Aí você fala assim, mas ninguém vai casar do mesmo jeito. Só que vai respeitar o outro. Por que eu tenho que ter esse olhar caçador? É igual um bicho. Isso chama-se educação, gente. Eu preciso me educar
Porque para os espíritos não importa quantas reencarnações nós vamos ter necessidade de transformar a nossa forma de reagir com as pessoas. Eu tenho que tratar com dignidade as pessoas que estão ao meu lado. As sintonias sexuais, os processos espontâneos de ligação e vínculos vão surgir naturalmente. Tem gente que fica despreocupada se vai casar na vida. Ó, se você reencarnou e falou que vai casar, você pode ter certeza, vai casar. E se você falou que não vai casar, se casar, é uma fria. É um desespero, mas eu quero casar. Eu nunca vi casamento na Terra dentro do padrão de felicidade superior. Alguns. O resto tudo é de provas, expiação. Na minha época o pessoal ficava procurando a alma gêmea na mocidade. Eu não estava chegando no centro em quem que vai ser minha alma gêmea. E quantos companheiros meus da mocidade da precursora lá casou? Aí da alma gêmea virou algemada. Aí quando você encontra de vez em quando, eles viraram alma gemida. Só sabe reclamar. Não aguento meu casamento, não aguento. Meu filho, era só alma gêmea. O espírita tinha que ficar mais esperto ainda, porque quem entra no centro espírita é só espírito perturbado. Imagina você procurar uma alma gêmea no centro espírita. Mas como nós temos desespero de ficar sozinhos, qualquer coisa serve. Depois fica aí chorando, lamentando. A maioria dos casamentos hoje o cara fala assim, por que eu casei? E a mulher, nossa senhora, por que eu entrei nessa? Não preocupa não, que era a fase da lei de causa e efeito, funcionava assim mesmo. Hoje, olha o processo de crescimento espiritual, as pessoas até se separam no movimento espírita com tranquilidade. Antigamente, você falava em separação no movimento espírita, você estava num fogo do inferno. Hoje não separa, são amigos, casam de novo, a família é até melhor. Junta filho. Hoje você fala assim, padrão de família da terra. Antigamente eles desenhavam aquela casinha, o pai, a mãe e os filhos. Hoje o pai desenha sua família, o menino desenha 3 casas. A mãe, o pai, o irmão que nasceu do outro pai, a mãe tal, e aquele que está vivendo hoje. Ainda tem gente que fala assim, meu filho, você está errado, isso não é família, não é a sua. A minha é divertida, eu tenho 3 pais. Esse está preparando para ver um mundo de futuro, família, universo. Porque no passado kármico, separar era briga, eu te odeio, some da minha frente, nunca mais eu te vejo. Hoje não, separa, são amigos, já tudo por cento de viagem até junto, aquela família, 3 famílias juntas na praia. Tem que olhar meu horário ali. 5 para meio-dia, até que hora? Meio-dia e meio. Vocês vão aguentar mais um pouquinho, viu, gente? Então existem lutas de gerações. Eu olho meus filhos. Foi uma dureza levar ele para comer esse ano. Mas ele está lá. Ontem ele falou assim, com a minha esposa assim, eu vou ficar até domingo. Aí ela, não, se você não gostar, segunda de manhã eu te pego. Anteontem ele falou isso, porque ele estava meio com raiva. Aí ontem, na hora de levar ele, falou assim, quarta-feira nós nos vemos. Lógico, já tinha os 2 do lado dele querendo atrapalhar o processo, não é assim? Carnaval é chamativo. Ah, se deixar, nós estávamos tudo na roda de samba ali, ó. Tem gente esperando sair daqui, vai pro buraquinho. Tome cuidado.
Ele já sabe tudo que você saiu das palestras. Os obsessores ficam de olho, saiu da palestra, esse que eu vou pegar. Muita vigilância. Tudo é muito salutar. O problema é que nós não sabemos com quem está do nosso lado. Tem de tudo no mercado existencial. Com a limpeza das trevas, o que aconteceu com o Brau? Vieram tudo para cá. Tem, assim, a terra está uma crise, não está um brauna. Não era nem para nós estranhar, mas assim, vivemos lá o tempo todo. Pessoal, nós estamos vivendo crise, não, gente, nós estamos vivendo oportunidade de dar exemplo. Que crise o quê? Crise é para quem está na crise. Nós não precisamos nos desgastar com o que está acontecendo com o mundo. Tem gente que fala, Samuel, como é que é? Esse planeta está tão sujo, está tudo aparecendo, antigamente não aparecia nada. Alguém está jogando água debaixo do tapete. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos passando por um processo de regeneração finalizado, porque a sujeira saiu. E o que é mais importante, o que acontece com a sujeira quando sai? Desce para onde? Para o ralo, para o esgoto. Isso quer dizer que a sujeira vai para o esgoto. E o sujo também. Podemos ficar tranquilos. Você só não fica tranquilo se você estiver meio sujo. Todas as religiões vieram falar para o ser humano: você é espírito. Você não é um ser humano. O espírito, como é que ele faz? Ele é um ser humano que pensa espiritualmente. Isso não é verdadeiro. Nós somos espíritos que deveriam pensar como os humanos. Nós não deixamos de ser espírito. Todos nós somos espíritos. Só que o Espiritismo vem lembrar com clareza quem nós somos. Por que o livro dos Espíritos é o livro de quem? E quem são os Espíritos? Então pode ter outro nome. O livro de si mesmo. O livro do autoconhecimento. O livro para dizer quem nós somos. Nós, quando estudamos o Espiritismo, nós estamos relembrando a nossa origem pessoal. O que nós somos? Cantor, jogador, motorista, de cozinha ou não. Não, isso tudo é uma prática da inteligência. Nós somos espíritos. A evolução humana é tão necessária da identificação que ele quer saber quem ele é. Mas Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Esse é aquele que nasce do Espírito. Em outras palavras, não se preocupe quem nós somos. Eu fico imaginando, nós somos tão apegados, até a nome nós somos apegados. Tem gente que sofre por causa de nome. Seu nome é feio, você fica angustiado. Como assim? Você me fala o que é nome feio. Ele tem cabelo? Passa batom? Eu fico pensando no nome Tibúrcio. Por que você está rindo? É um nome feio? É um nome difícil e diferente de ouvir, mas nós... Gente, o que é nome? É conjunto de letra. Imagina você desencarnando, aí você está andando, alguém, ô Carlos, você continua andando, ô Carlos, você continua andando. Eu estou falando com você, você é surdo também? Comigo? Mas eu não sou Carlos, não. Mas quem que você é? Samuel? Não, meu filho, você não lembra quando você foi Carlos? Não. Não faço a menor ideia. Pois é, você já foi Carlos. Mas então, peraí. Quem eu sou? Carlos ou Samuel? Nenhum dos dois. O Espírito não tem nome. Ele usa o nome com convenção de necessidade.
Tem gente que está brigando que Emmanuel reencarnou, que Emmanuel no psicográfico. Quem falou que o Emmanuel pode ser substituído? Porque espírito não tem nome não, gente. Espírito usa o nome que quer. O Clarencio, por exemplo, o Alexandre, qualquer um deles substitui Emmanuel e ninguém nem vai desconfiar. Ah, mas eu quero aquele Emmanuel que foi o Publius Lentulus. Ele nem é mais Publius Lentulus, nem Emmanuel, meu filho. Porque o Espírito tem o nome que quer. Quanto sofrimento, seu nome é feio, vai ser, eu não fui no salão de beleza com ninguém. Eu tenho que eu tenho que compreender o processo do sofrimento relacional. Porque todo desafio de sofrimento é um desafio para que nós perguntamos quem nós somos. Seu nome é feio, quem eu sou é nome? Eu não sou o nome. Eu uso o nome. Na verdade, você usa muito mais do que nome, o número da sua carteira de identidade. É mais fácil você ser M3, 380, 488 do que Samuel. Ou então seu CPF. O Espírito tem que ter a sabedoria de perceber quem ele é. Esse é o propósito do desafio existencial. Não importa a circunstância onde nós estamos encontrados para esse desafio. O importante é eu desenvolver uma consciência de que eu sou espírito, porque tudo passa, político passa, tudo passa. Imagina César Augusto olhando naquele momento de auge, falando assim, essa civilização vai ser marcada no tempo, porque ninguém nos derruba. Que de César Augusto, gente, deve estar reencarnado no cafundó de Udo desse aí, correndo atrás do prejuízo. Não se preocupe, nós estamos com a geração de político que é a nossa cara. Olha o que aconteceu no Espírito Santo lá. Vocês acham que vai ser diferente aqui em Belo Horizonte? O que vai sair gente de carro roubando loja aí? Cuidado, vai para um grau, hein? E vai para o chupão também. Nós temos que ter ética. A oportunidade nossa é de vivenciarmos uma mensagem que Jesus chamou há 2000 anos atrás. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que não tratar melhor as pessoas? Existe desafio tão grande assim de tratar melhor as pessoas no dia a dia, gente? O trabalho é difícil, eu sei. Mas se nós nos esforçarmos para tratar uns aos outros bem, não tem problema nessa vida. Imagina um trânsito onde você deixa o outro passar. Você fecha a entrada da rua para não passar, ainda olha para ele assim, bem feito, esquecendo que você vai dar a volta no quarteirão. Tem gente que corre com o outro para ganhar um sinal. Cheguei primeiro no sinal. Tem gente que corre tanto que nem sabe o que corre. Doido para chegar em casa. E chega em casa e fica doido para trabalhar. Não sei o que acontece. Nós nunca estamos satisfeitos com a nossa vida. Estamos sempre correndo mecanicamente. Doido para chegar às férias. Chega nas férias, fica doido para voltar a trabalhar. Aí chega no trabalho, estou doido para sair de férias. Vamos perder o emprego nessa crise. Você pode ter certeza, 90% são aquelas que estavam no serviço assim, não aguento mais. Tem que sair daqui, não aguento mais trabalhar aqui. Sabe o que esse processo fez? Oportunizou as pessoas escolherem o que quer fazer da vida. Oportunizou a capacidade criativa. Mas aí você perde o emprego, você volta ao padrão animal, medo, e você faz o quê? Repete, volta para o mesmo empreguinho, fica assim, oh meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar aqui? E fica nesse ciclo de incapacidade repetitiva. Porque o Espírito é inteligência. Inteligência múltipla. Olha a geração do André Luiz, geração extremamente arraigada no negativismo, científica.
É interessante a razão fecundada pelo Espírito Santo. O estudo do Evangelho, o nascimento de Jesus. Há uma união de valores. José, a razão em processo de transformação. Maria, o sentimento imaculado, limpo, sem egoísmo, sem os traços que nos inferiorizam a forma de sentir. Fecundada pelo Espírito Santo, que é a consciência espiritual de si mesmo. Imagina um sentimento limpo, uma razão estabelecida na justiça e a fecundação de uma visão espiritual. O que vai nascer em nós? O Espírito puro. Jesus. Jesus é o protótipo externo do Cristo. E é necessário que Jesus seja crucificado para o Cristo o quê? Nascer. Então o que é Jesus? Ele nos sentou na mesa, em plena festa da libertação dos judeus, da Páscoa, em que ele propõe um novo ciclo de libertação e diz para os discípulos, pega um pedaço de pão e diz assim, eis aí o meu corpo. O corpo doutrinário de Jesus. Está sendo multiplicado até hoje na doutrina espírita. Porque o que nós estamos estudando? Espírito. Estudar espírito é como o corpo de Jesus, a teoria de quem nós somos. Compreender que nós somos espírito através do raciocínio. Só que no dia a dia, você vai no médico, você está com câncer, você esquece que você é espírito, você voltou a ser o quê? Corpo. Pior ainda, corpo e câncer. Imagina o espírito recebendo a notícia, você está com câncer, ele deve pensar assim, estou quase voltando. Me deram colher de chá. Mas nós não, vemos essas coisas com o quê? Desespero. Quantas vezes nós fomos fazer visita no hospital, as pessoas assim, eu estou com um grande problema, eu fico pensando, qual que é o problema? Ah, meu pai está quase morrendo, qual que é o problema? Para os espíritos não é problema nenhum. Se ele desencarnar, os espíritos vão acolher. Qual que é o problema? O problema sou eu. Quantos filhos choram a morte da mãe no velório? Mas aí você olha assim, esse filho amava demais a mãe. Não, ele está desesperado, porque a mãe fazia tudo para ele. Ele está com a raiva de Deus. Porque agora quem vai ter que fazer é quem? Morte providencial. Tem gente que vai embora na nossa vida porque é providência, para ver se nós não perdemos a reencarnação. Nós não lavamos um copo. Uma vez eu tive um sonho não, um processo mediúnico, meio esquisito. Eu acordei de manhã, estava na cama. Eu resolvi perguntar para o cobertor o que ele ganha dele estar dormindo comigo. Imagina, expositor espírita, da paz. Que é isso, né? Assim? Perguntei, digo, na lata. Cobertor, o que você ganha para você me cobrir? Mas, gente, é nessas horas que os espíritos falam na nossa cabeça que você não tinha que ouvir. O cobertor me respondeu. Pior do que Allan Kardec, a mesa não tinha boca, imagina o cobertor. Mas respondeu lá na minha cabeça. E foi uma decepção que eu falei assim, nada. Como é que é? Nada. Mas aí ele continua falando. Mas eu me sinto muito bem. Como assim? Eu te cubro nas noites frias. E eu olhei assim, o quê? Tirei o cobertor, sentei na cama, pisei no chão assim, aquela cama macia. Cama, o que você ganha? Eu já fui mais com cacanhada. A cama respondeu, nada. Eu que já vem outra. Mas eu te faço feliz todas as noites para poder dormir no macio. Fui andando assim, o piso,
gostoso de passar os pés. Eu perguntei para o Piso, o que você ganha de eu andar em você? Agora com mais serenidade. E o Piso respondeu, nada. Mas fico feliz porque você não fere seus pés por andar por mim. Sentei na mesa, a mesa prontinha. Café caprichado, laranjado, tinha tanta coisa. Pensei até um hotel naquele dia. Eu sentei na mesa, olhei para aquele copo com aquele bocão para mim. Eu comecei a ficar pensando, será que eu pergunto ou não? Mas como parece que os espíritos queriam que eu perguntasse, né, daquela vontadezinha, copo, o que eu ganho de tomar em você? A resposta dele, nada. Mas eu fico feliz por poder te alimentar. Aí eu já ia passar pro prato, aí o copo continua a falar. Eu, calma, copo. Mas eu quero te falar mais alguma coisa. O quê? Eu me sinto muito triste quando eu estou na pia sujo e não posso alimentar ninguém. Ali eu já fiquei mais encabrinhado ainda. Ixi! Aí ele me fez uma pergunta, porque já que eu fiz pergunta, agora começou a me perguntar. Quantos copos você já recebeu limpo na vida? Gente, de verdade, é uma pergunta que você não deve fazer para você. Principalmente se você nunca lavou copo para os outros. Eu fui contando no dedo, assim, eu lembrei uma época que eu lavei uns copos, né? Saí lá de casa assim, vou lavar os copos dos meus irmãos folgados. E fui lavando uns 3 ou 4, aí eu escutei meu irmão lá na sala assistindo televisão, tá bom, já lavei demais, fiz minha caridade por hoje. E fui contando, assim, aí veio outra pergunta, quantos copos você já recebeu limpo? Lembrei da mamadeira, meu Deus, não tinha dedo da mão para contar. E ele me perguntou, quantos copos você já deixou limpo para os outros? A partir daquele dia, eu vejo uma pia cheia, lá vai eu, forte, corajoso. É o que eu mais faço na minha vida hoje, porque eu falo na palestra, agora que eu tenho que fazer dobrado. Minha sogra fala assim, os copos lavados é a escada do céu, eu espero construir a minha. Essas donas de casa, as mães já estão lá. Já estão lá no céu, porque coisa chata é tal de lavar copo. Eu fico falando assim comigo, eu vou acabar com o karma de lavar copo na minha vida. No dia que eu lavar pelo menos uns 2 meses com felicidade, mas isso não acontece, eu vou para a pia assim e fico assim, meu Deus, só tem gente folgada nessa casa. Aí alguém fala no meu ouvido assim, você já foi muito assim, né, meu filho? Eu disse assim, já fui muito. Lavem copos e pratos. As mulheres não, deixam os homens. Isso, já ganharam o céu. Quem tem que correr atrás do prejuízo somos nós. Isso. Não é assim? Quando nós passamos na evolução animal e transitamos para a evolução do homem, a primeira coisa que você conquista é o ego. O ego é a conquista consciencial do espírito humano sobre o espírito animal. Porque naquele instante ele fala assim, eu existo. E ainda pega a expressão do filósofo que diz, penso. O problema é esse, quando você pensa e existe, você só cria problema. Porque quando você começa a observar o funcionamento do seu ser, pensamento e emoção são os seus problemas. E quando nós conquistamos com muita dura luta o ego, a conscientização de si mesmo, o centro de si mesmo, agora nós não queremos abrir mão. Isso tornou-se o nosso problema existencial. Porque tudo nós queremos fortalecimento do nosso ser, reconhecimento pessoal. Eu fico pensando, quando é que vai existir na Terra a ausência do eu? Jesus não falou,
não sabe de onde vem e nem para onde vai. Quando é que nós seremos sem se identificar? Olha a existência de Deus, gente. No livro de André Luiz, na introdução, diz sobre o anonimato. O anonimato é a presença de Deus junto de nós. Você não escuta nenhuma vozinha assim, ei, meu filho. Porque ele não aparece de forma superficial. Relacionar com Deus é relacionar com a essência invisível da vida. E relacionar com a essência invisível da vida é uma necessidade de relacionar com a essência invisível de nós mesmos. Então, quando alguém te elogiar, quem adora ouvir isso é o ego. É aquela sensação que eu falei com vocês, o termômetro de vida. Eu vou falar com vocês, chama-se termômetro da vai. Então, quando alguém fala assim, nossa, sua palestra é muito boa, aí você olha para o termômetro, não olha para o que a pessoa falou, não. Aí na hora que o termômetro falar assim, aí você fala assim, já não sou mais isso. O que eu falei está escrito na doutrina. Vai perguntar ao dono da fala. Se você perguntar ao Emmanuel das suas informações, ele vai falar assim, não, isso aqui é o que eu aprendi com fulano. Aí você vai atrás do fulano, eu queria saber o que você ensinou para o Emmanuel. Ah, mas eu aprendi com Beltrano. Adivinha onde nós vamos parar? Em Deus. Que é a grande manifestação da inteligência na vida. Nossas lutas, nossa necessidade de reconhecimento é uma ilusão do ego que quer substituir Deus em si. A autoadoração. Chegar nos lugares, lá vem Ele, você sou Deus. Já viu no relacionamento afetivo como é que é estranho, né? Você é a razão da minha vida. Você é tudo para mim. Vocês já fizeram isso com Deus? Deus, não olha para cima, não. Você tem mania de olhar para Deus para cima, não sei porquê, né? Assim, mal dá vontade de perguntar, você está olhando para quem? Mas para Deus, onde que ele está? Me mostra aí. É um costume nosso, é esquisito, né? Você vai orar, você olha para cima. Junta as mãozinhas. São trejeitos religiosos que nós trazemos. Não tem um conto de Humberto Campos com fulano, o primeiro dia que ele orou de verdade foi quando ele não foi na igreja, porque estava acontecendo de tudo e ele resolveu orar no meio do caminho, não teve trejeito, não teve nada, ele julgou o coração e mandou. Porque oração é sentimento expresso em forma de palavra. Pior quando a gente faz a oração, você não tem sentimento nenhum, você já notou? Quando você não tem sentimento, aí você usa o recurso do quê? Intelectual, sabe aquela prece intelectual. Eu preciso aprender a perder o ego. Porque no estágio de evolução da regeneração, o que caracteriza a perspectiva do espírito é a perda da identificação pessoal. Eu sou o espírito. Respondo se eu sou chamado a responder. Represento quem me pede representar. Que dia que nós vamos deixar as coisas sem a marca da nossa assinatura? Não é um trabalho que nós vamos ter que fazer, gente? Já que tudo que nós fazemos deixamos assinatura? Já notou? Você vai lá no centro, não tem ninguém, você deixa tudo arrumadinho, mas aí você tem que deixar uma marca que foi você que fez. Tem gente que vai no centro espírita levar a doação no dia da reunião pública e saca aquele saco lá na frente perguntando, onde que eu coloco a doação? Todo mundo sempre sabe que ele é o quê? Não é vaidoso. Os passos é interessante, você vai para a cabine de passe e fica esperando o passista. Aquele que está lá no fundo, você fala assim, aquele lá não quer passe dele não. Não acontece nada com a gente. Eu gosto daquele forte, passe forte. Fico pensando, o que é passe forte, né? Tudo nosso tem que ser impressionante, visual, não é assim?
sendo que o anonimato é a sutilidade da vida. Olha o nosso desafio para a regeneração: apagar a nossa necessidade de reconhecimento próprio. Fazer por fazer. Fazer para mostrar que existe uma inteligência que sabe fazer, que quem fez não é importante, é a inteligência que é. Então quem é o nosso inimigo? Em que nível? Emocional e mental. Tem gente que acha que mente é espírito, gente. Mente não é espírito. É o falso espírito. Por que a mente é o falso espírito? Porque a mente é invisível. Imagina o tipo de espírito que nós somos quando nós estamos aqueles pensamentos que só nós escutamos. Nós não. E os espíritos? Tem pensamento que você não gostaria nem que o outro. Tem hora que você está pensando assim, que você olha uma pessoa olhando e você diz: será que viu? Aí você pergunta assim: você é médium? Aí você fala assim: não, graças a Deus. Não viu? Tem gente que é telepatia, quer desenvolver a telepatia e ver o que os outros estão pensando, você vai ficar doido. Nós não estamos no estágio ainda entre relacionamento de mente para mente. No mundo de regeneração as coisas começam a funcionar assim. É impressionante no nosso lar, o André Luiz pensava, o Espírito respondia, ele falava assim: o que é isso? Mas você já notou que ele só respondia as coisas que foram úteis? As outras ele não respondia não. A besteira que o André Luiz pensava, eles nem escutavam e fingiam que não ouviam, porque eles respeitam. Então nós temos que aprender a observar a natureza do espírito. Emoção e pensamento. Então olha que beleza isso. Alguém me faz raiva. O que é importante nesse processo? O que é importante, gente? A raiva. Não é quem fez raiva. O nosso problema, quando alguém nos faz raiva, nós estamos olhando para ele. Aí a raiva vem e faz o quê? Um estrago. Quando nós caímos na real, você fala assim: se eu estou produzindo raiva, eu sou um espírito raivoso. E se eu produzo raiva todo dia, eu sou um espírito raivoso todos os dias. E se eu desencarnar, eu sou espírito raivoso, desenho. Olha que beleza! Imagina você desencarnar espírito raivoso. Para onde você vai? O tampão da panela do diabo. Cuidado, nós somos diabo, viu, gente? Cuidado, né? Quando a gente sente raiva, a gente está com qual característica de espírito? Superior? Animali? Por isso que eu não posso ir em religião que expulsa demônio, porque se eles expulsarem, eu expulso o diabo, porque se eles expulsarem, eu desencarno. Sai, Satanás, eu estou aí. Eu fico observando, imagina o Big Brother espiritual, gente. Big Brother espiritual, o que acontece com o Big Brother espiritual? As equipes dos espíritos superiores fazem: vamos estudar a hierarquia dos espíritos, vamos acompanhar os encarnados. Espíritos da última hierarquia, vamos só esperar um pouquinho. Já notou quando a gente lê espíritos inferiores, nós estamos em todas aquelas características? Não falha nenhuma. Você fala assim: eu estou nessa. Aí você começa lá, as superiores. Estou chegando lá. É impressionante. Então não dá para expulsar o demônio. Show, Satanás. Mas eu posso expulsá-lo. Quando alguém me faz raiva, ao invés de olhar para a pessoa que me fez raiva, olhar para a raiva. E é interessante nessas obras que todo mundo foge de gente problemática.
Aí Jesus diz, amai os vossos inimigos. Aí você fica pertinho do inimigo. Não, você já está muito perto dele. Que ele já está dentro. É a raiva. Se aquele é o profeta, imagina, quem te faz raiva, você tem que estar do lado. A pessoa está te fazendo raiva, continua. E olha para você, continua, olha para você. Aí vem a raiva, a mágoa, a tristeza, e fala assim, show, Satanás, show. Porque eu tenho que deixar aquela energia embora. Quantas energias nos acometem a gente no dia a dia? Raiva, mágoa, inveja, desânimo. Quanta gente? Se eu não observar a natureza criadora do meu espírito, que é as emoções, eu não vou saber que qualidade de espírito que eu sou. Então, eu quero fazer ginástica. Adivinha o que eu sinto, gente? Preguiça. Gente, a reencarnação que mais nós agarramos é do bicho preguiça, já viu? É. Para tudo que nós... Mas não é só o bicho preguiça que é preguiçoso, não. Já olhou para os gatos, gente? É uma beleza, né? É come e dorme. Cachorro, ele é mais agitadinho, né? O cachorro nos transmitiu ansiedade. Os nossos problemas psicológicos é herança animal. Porque nós somos espíritos animalizados em processo de despertar consciencial. Então eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que estar atento ao que eu estou produzindo no processo do relacionamento, porque o relacionamento é um espelho de autoconhecimento. Quando eu aproveito a vida para observar meus problemas, eu os resolvo. Porque o único objetivo da vida, resolva problema íntimo. Não sintonize com os estados perturbados da sua mente. Você vai os tê-lo, mas não os alimente, nem mentalmente, nem emocionalmente. Apenas deixe eles embora. É difícil no início? É. Porque esse é o verdadeiro processo de transformação que o nosso espírito precisa passar para esses tempos de regeneração. Que a paz esteja em todos os corações aqui presentes.